igreja, nós já sabemos que sou eu e você a igreja de Cristo. E se a igreja precisa estar vestida, adornada, ela tem que estar fazendo o quê? Ela está esperando o noivo. E é isso que o Jesus manda, e todos os dias o Espírito Santo, através da palavra de Deus, nos ensina, nos instrui, que temos que estar vigilantes, como igreja de Cristo, nos preparando todos os dias, atentos, aguardando a vinda do noivo, que é o Senhor Jesus. Ele prometeu que ele vai vir buscar a sua igreja, e ele disse que quer encontrar esta igreja adornada, sem mancha, sem ruga e sem mácula. Ele quer encontrar uma igreja santa, uma igreja que está pronta, está preparada para receber o noivo em nome de Jesus. E essa igreja sou eu e você. Jesus, ele fala uma parábola no Evangelho de Mateus, se você puder ir abrindo a sua Bíblia lá, Evangelho de Mateus, capítulo 25, abra a sua Bíblia lá, e vamos para a palavra de Deus, e você vai ver o que o Senhor Jesus diz através desta parábola, parábola, ele sempre falou, os evangelhos estão cheios das parábolas do Senhor Jesus. Jesus sempre falava em parábolas para os espirituais. Aqueles que não queriam nenhum compromisso com a sua palavra, não entendiam o que o Senhor Jesus falava através das suas parábolas. Mas aqueles que realmente buscavam intensamente, queriam aprender da verdade, eles entendiam. E muitas das vezes, quando Jesus via que aquelas pessoas não estavam tentando, mas não conseguiam, mas elas queriam saber o que significava aquela parábola, o Senhor Jesus, ele dava a explicação, para não restar dúvida no coração daquelas pessoas que realmente queriam estar sempre com Cristo em nome de Jesus. Amém, irmãos? Vamos para a leitura da palavra de Deus. A igreja de Cristo, ela precisa estar avivada 24 horas por dia, dia e noite. Nós precisamos, como já foi pregado aqui várias vezes, nós precisamos buscar intensamente o avivamento para as nossas vidas. Quando a Bíblia fala em avivamento, é avivamento em todas as áreas da nossa vida, começando primeiro pela vida espiritual. Quando eu busco avivamento, eu quero vida em tudo que eu faço, em tudo que eu tenho, em tudo que eu tocar, eu vou dar vida para aquilo em nome de Jesus. O avivamento, ele nos traz a vontade de buscar mais a Deus e intensamente pedir o batismo com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo, ele é necessário para que nós possamos ser revestidos do poder de Deus para testemunhar de Cristo, aonde nós formos. Se eu não peço, Deus não me dá. Porque Jesus fala no Evangelho de Mateus, capítulo 7, do versículo 7 em diante, 7, 8, 9. Aquele que pede, recebe. Aquele que busca, encontra. E aquele que bate, as portas se abrem. Então, para que eu possa receber, eu preciso pedir. Para que eu possa ver as portas se abrindo para mim, em todas as áreas da minha vida, eu preciso bater na porta para que o Senhor Jesus, o nosso Pai, Ele abra as portas para mim. A porta das promessas que Ele prometeu. E Ele promete e Ele cumpre em nome de Jesus. E uma das promessas que Jesus fez foi vir buscar a sua igreja. A igreja precisa estar vestida de noiva, está pronta. Assim como todos nós que somos casados um dia, a noiva se aprontou e aguardou o noivo aguardou a esposa, e foi aquele encontro maravilhoso, e aconteceu o casamento, e ali se formou a família constituída por Deus. Assim vai acontecer na vinda do Senhor Jesus. Ele disse que Ele vai vir buscar a sua igreja, e essa igreja precisa estar com as vestes limpas, está prontinha, pronta, com as suas vestes
nupciais, cheirosa, limpinha, para que o seu noivo encontre do jeito que ele falou que precisa estar. Saúde espiritual, uma mente limpa, coração limpo, sem mágoa no coração, coração cheio de amor. É isso que Jesus espera da sua noiva. Amém, irmãos? Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículo 1 em diante. Glória a Deus. Vamos pegar do versículo 1 até o versículo 13. Jesus começa falando em parábolas assim: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. Falando em parábolas. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. Preste muita atenção, que depois nós vamos entender perfeitamente o que Jesus está falando. 5 prudentes e 5 loucas. E as loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Pegaram as lâmpadas, mas se não tem azeite, não tem como ter luz. Mas as prudentes, versículo 4, levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. Dá uma parada aqui. Aqui Jesus, ele fala em parábola de 2 tipos de gente dentro da igreja. Aqui ele está falando de pessoas prudentes e pessoas loucas. Ele está falando de pessoas que levam uma vida de vigilância e é uma vida que ela está dentro da igreja, mas ela não leva uma vida cristã. Simplesmente ela leva uma vida de qualquer jeito. As loucas representam esse crente que não leva a sério a palavra de Deus. Todos os dias o Espírito Santo está falando, mas a palavra de Deus entra no ouvido e sai no outro. Quando ela sai da igreja, ela faz tudo do jeito que ela quer e não obedece ao mandamento do Espírito Santo da palavra de Deus. Mas ele não falou só da louca, ele falou da prudente. A prudente é aquele crente que ele anda no temor e no respeito da palavra do Senhor. Aquilo que ele faz, ele busca errar o mínimo possível e ele está sempre unido ao Espírito Santo, pedindo a sua ajuda, o seu socorro todos os momentos. Essa é a prudente. Tudo que a pessoa faz, ela faz com prudência, ela ora antes de tomar uma decisão. É aquela pessoa que está sempre ali buscando a orientação de Deus, a orientação do Espírito Santo. Esta é a prudente. A louca é aquela que não levou azeite nenhum, mas ela carregou a lâmpada, só que a lâmpada sem azeite não presta para nada. Ou seja, quando nós pedimos avivamento na igreja, é para que o Espírito Santo nos encha até transbordar da sua unção, da palavra de Deus. Nós não podemos deixar nenhuma brechinha para que o inimigo não use esta brechinha para colocar dúvida na mente e venha acabar esfriando a fé desta pessoa. Quando nós relaxamos espiritualmente e não damos ouvido à voz do Espírito Santo, nós fazemos as coisas, se deu, deu, se não deu, não deu, se deu para ler a Bíblia, deu, se não deu, se deu para fazer uma oração, deu, eu estou com pressa, vou cuidar das minhas coisas, e amanhã eu oro, amanhã eu leio a Bíblia, vai deixando e vai empurrando com a barriga. Nós não podemos agir desta forma, nós temos que sermos diferente das pessoas do mundo. Porque não é estar dentro da igreja que é garantia de salvação. Nós temos que ter certeza da nossa salvação. Temos que nos examinar a cada dia. Senhor, a vida que eu estou levando, do jeito que eu estou fazendo, está agradando ao Senhor?
Se não estou te agradando em algo que eu estou fazendo, me mostre aonde eu estou errando, que eu quero me consertar. Isso é humildade. Isso é querer realmente ir morar no reino dos céus. Nos preocuparmos com a nossa salvação em nome de Jesus. E isso não é só com a nossa, nós temos que nos preocupar com a salvação da nossa família. Porque afinal de contas, Deus nos chamou para que nós pudéssemos ser luz dentro do nosso lar. Nós somos, a palavra diz que nós somos a luz do mundo, para ser luz aonde tem trevas. E essa luz que nós somos, ela brilha dentro do nosso lar, ela tem que brilhar na vida de todos os membros da nossa família que estão à nossa volta, em nome de Jesus. E depois que essa luz se irradiar os meus familiares, eu vou partir para ganhar os de fora, em nome de Jesus. Mas muitas vezes se faz o contrário. Se fala até de Jesus para os de fora, mas dentro de casa não fala nada. Nos momentos que tiver tempo, que não tiver culto na igreja, você senta com o seu marido, com o seu filho, com a sua esposa, abre a Bíblia e faz um cultinho ali entre vocês. É a melhor coisa que tem em nome de Jesus. Isso edifica a vida de todos e edifica o seu lar em nome de Jesus, igreja. Isso agrada o Senhor Jesus. Amém, irmãos? E Jesus continuou falando, o versículo 5. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e dormiram. Mas à meia-noite, ouviu-se um clamor, aí vem o esposo, sai-lhes ao encontro. E então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso de nos falte a nós e a vós, ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-los, chegou o esposo, e as que estavam preparadas encontraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as loucas. Também chegou as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondeu, versículo 12: disse, em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia, nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Então, esta parábola é uma parábola que ela nos mostra como um filme diante de nós. Aqui, aquelas virgens, quando tocou a trombeta, elas estavam prontas, preparadas para subir com o noivo, com o Senhor Jesus. As que estavam despreparadas, quando elas acordaram, o noivo já tinha vindo e já tinha voltado, e vai ser assim na vinda do Senhor Jesus. Por isso que tem que estar preparado, porque você vê que as prudentes foram com o noivo, e quem ficou para trás? As loucas, as que estavam despreparadas. Pessoas que não levam a sério a palavra de Deus, elas vão ser surpreendidas, só que não vai mais dar tempo. Não dá nem tempo de pensar, o noivo já veio, porque aqui Jesus diz que as portas já tinham se fechado. E essas portas se fecham quando Jesus vem e vai. E aí já ficou para trás. Então, para que não sejamos surpreendidos na vinda do Mestre, nós precisamos estar vigilantes, porque Ele prometeu, e eu garanto para você, Igreja de Cristo, que a vinda dEle está bem próxima. Não se engane, leve a sério o que o Espírito Santo está falando à igreja, porque Ele está falando, porque Deus Ele não quer que ninguém fique para trás, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Veja o que ele diz no versículo 3: vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora que vem o Filho
do homem. Então, o versículo 13 é o versículo-chave para que nós possamos lembrar disso. Eu tenho que estar vigilante, lembrando e não me distrair com as coisas do mundo. Vou para o meu trabalho, o que eu fizer, mas o meu pensamento e o meu coração não pode descuidar. Eu tenho que estar sempre ligado e lembrando que Jesus pode vir a qualquer momento e eu não quero ser pego de surpresa, em nome de Jesus. Se não estivermos vigilantes, muitos vão ser pegos de surpresa. Hoje se prega um evangelho muito popular e não se fala de pecado, porque se fala de pecado, as pessoas não gostam. E aí se aprendeu a pregar para fazer a vontade das pessoas e não aquilo que o Espírito Santo manda. Mas eu digo para você, amada igreja, que a maioria ou as pessoas, elas não vão ser condenadas só por causa dos pecados. Elas vão ser condenadas pela rejeição da graça de Deus. Porque a partir do momento que elas aceitam a graça, elas são perdoadas. Então não é pelo pecado que elas vão ser condenadas, elas vão ser condenadas pela rejeição da graça. Que a partir do momento que ela é alcançada pela graça, os pecados são perdoados. Então elas vão ser condenadas por causa da rejeição ao Senhor Jesus. Se elas rejeitam o Senhor Jesus, aí vem a condenação, que nem está escrito lá no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Quem crê não é condenado. Olha lá, quem crê não é condenado, mas quem não crê já está. Então a condenação não é pelo pecado, a condenação é a rejeição, meu amado, da graça, a rejeição de Jesus. É aí onde vem a condenação. Sério, né, irmãos? Mais uma para nós nos preocuparmos com aqueles que rejeitam todos os dias os nossos convites para vir à igreja conosco. Vamos hoje? Ah, hoje não. Vamos hoje ao culto? Ah, hoje também não. E aí, vai passando 1 ano, 2 anos. Meu amado, Jesus bateu na porta, tem que grudar ele. Mas tem que agarrar ele e não soltar por nada desta vida mais em nome de Jesus. Jesus, ele é tão bom, é tão educado, que ele só entra na vida de alguém, se alguém quiser. Se não quiser, ele não entra na vida de ninguém. Ele é muito educado, como ele fala lá em Apocalipse, capítulo 3, versículo 21, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa. Olha a educação desse ser Jesus Cristo. Se alguém bater na porta, então, o Evangelho ele bate na porta todos os dias, mas Jesus espera a pessoa abrir o coração, aceitar a graça, o favor na vida da pessoa. Se a pessoa não quer, rejeita, ele fica de fora. Mas no dia que ela se voltar para ele é tão bom, que ele está de braços abertos para receber a todos em nome de Jesus. Esse é o nosso mestre que deu a vida por cada um de nós, irmãos. E se nós já fomos alcançados pela graça, nós temos que dar glória a Deus todos os dias e fazer de tudo para continuarmos na graça e nunca cair da graça em nome de Jesus. Amém, irmãos? Continue na graça, continue firme com o Senhor Jesus, para que o versículo 13 não se cumpra na vida de ninguém, porque ele diz, vigie e ore, porque não sabemos o dia que vem o Filho do Homem. Se é de dia, se é de noite, nós sabemos. Temos que estar vigilantes. Amém, queridos? Lucas capítulo 18, vá mais um pouquinho adiante, por favor. Lucas capítulo 18.
Aqui Jesus fala outra parábola. Jesus ele fala em parábola aqui a respeito de um juiz iníquo, um juiz que não respeitava ninguém. Eu quero pegar o versículo 8, mas eu vou ler na íntegra e nós vamos pegar 3 versículos, 6, 7 e 8. Aqui o texto começa falando assim, ó: contou-lhe também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Aqui Jesus ele já fala abertamente o dever que a igreja dele tem de orar. Nós temos o Senhor Jesus como um exemplo de homem de oração, né? Ele estava ali pregando, ele estava ali nas batalhas espirituais, curando, ensinando as pessoas. Quando ele terminava as suas reuniões, o que é que Jesus fazia? Se recolhia e ia orar a sós. O dever de orar e nunca desfalecer. Desfalecer o quê? Nunca desanimar, nunca deixar o desânimo tomar conta a ponto de nós não termos vontade de orar. Ah, estou com preguiça. Ah, ou então começa a orar, já começa a abrir a boca, fala 2 palavras e tum, cai de lado no travesseiro e já está dormindo. Não, tem que orar no mínimo, uns 15 minutos de oração, irmãos. Uns 15 minutos, é pouco. Nós temos que ir treinando a nossa mente, o nosso coração, para sermos homens e mulheres de oração, para termos a capacidade de orarmos no mínimo 1 hora, no momento que nós nos colocarmos diante de Deus para orar. Nós sabemos que durante o dia podemos orar 3, 4 horas, se você pegar 15 minutos a cada oração, mas eu estou falando de orar intensamente, meia-noite, eu quero ver orar meia-noite e 1 hora, o mais difícil é orar meia-noite, 1 hora da manhã, você começa a orar, aí quando você pensa que não, você já está batendo a testa no chão, ou então você já não sabe nem o que está falando mais, é difícil, mas isso aí é tudo questão da gente treinar a nossa mente e o nosso coração, dominar a carne, porque a carne ela não gosta de orar. E aí o texto continua, ele falou para que nós temos o costume de orar e não deixar o desânimo tomar conta, dizendo: havia em uma cidade um certo juiz que nem a Deus temia e nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, e ia ter com ele dizendo: faze-me justiça contra meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito aos homens, todavia como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça para que, enfim, não volte e me importune. Disse o Senhor: ouve o que diz o injusto juiz, no versículo 6. E aí Jesus completa aqui no 7. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite? Será que nós temos orado de dia e de noite, ou male de dia, ou talvez nem à noite dá para orar, porque o sono domina? Tem que orar, irmão, tanto de dia como de noite, vida de oração. Não é só uma oraçãozinha na hora que levanta, não. Na hora do almoço, faz sua oração. Na hora da janta, faz a sua oração. No café da manhã, faz a sua oração. Agradece a Deus por tudo que vem ali à tua mesa. Tem que agradecer a Deus em nome de Jesus. Antes de colocar o pé no chão na hora que levanta, já faz uma oração e agradece a Deus pelo dia, né? Pede para abençoar o seu dia, o seu trabalho, os seus clientes. Começa abençoando tudo e agradecendo a Deus. Isso agrada ao Senhor em nome de Jesus. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles. Ou seja, Jesus faz uma pergunta aqui: vocês acham que Deus tarda? Então, mesmo que vocês acham que Deus tarda, Deus ele faz justiça sim. Olha o versículo 8. Digo-vos que depressa lhe fará justiça. Aqui Jesus ele faz outra advertência. Olhe só, ligado com a parábola
das 5 virgens prudentes, das 5 loucas. E Jesus liga essa passagem lá com Mateus. Quando, porém, vi o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Olha a advertência que o Senhor Jesus faz para a igreja dele. Ou seja, aquelas prudentes, elas ficaram. Por quê? Foram imprudentes. Elas sabiam que a lâmpada vazia não tinha como iluminar nada. As prudentes já foram preparadas. Ou seja, prudente é aquele crente cheio do Espírito Santo, que ele não deixa, não se distrai por nada desta vida. Ele faz todos os seus afazeres, mas ele está sempre ligado, a sua mente, o seu coração, está sempre ali ligado com Deus em nome de Jesus. Nada tira ele do foco, do alvo, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Nós temos um alvo a atingir, nós temos um lugar a chegar, e o inimigo, ele se opõe sim, para tirar a vontade de vir aos cultos, tirar a vontade de orar, fazer com que você não tenha vontade de abrir a sua Bíblia para ler um capítulo inteiro, uns versículos. Ele faz de tudo para que ele te bota cansaço, ele te bota enfado, tira a vontade, ele tenta fazer isso. Só não tem cansaço para assistir. Veja como o inimigo é tão sujo. Se você mesmo cansado, sentar de frente à televisão para ver um filme, você vai até 2 horas da manhã, enquanto o filme não acabar, você não vai dormir. Isso é a carne. Agora pega a tua Bíblia e começa a ler. Você não lê meia hora, você já está dormindo em cima da Bíblia. Isso é a carne. Existe uma luta da carne contra o Espírito. E quem é que tem que vencer? O Espírito. O Espírito precisa vencer a carne em nome do Senhor Jesus. A carne não gosta de... a carne, ela trabalha contra tudo que se diz de Deus. O Espírito, ele trabalha para que nós sejamos pessoas obedientes e façamos sempre a vontade do Senhor. Mas a carne, ela trabalha para atrapalhar a nossa vida espiritual. É só você ler lá em Gálatas capítulo 5, que você vai ver lá a batalha da carne contra o Espírito. Gálatas 5,16, depois você lê na sua casa, e você vai ver a batalha da carne contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Então é uma guerra espiritual que nós enfrentamos. Às vezes você começa a ler a Bíblia, começa a abrir a boca, começa a orar, começa a vir sono. Isso é batalha espiritual, irmãos. E nós precisamos estar cheios do Espírito Santo, avivados, para não permitir que isso venha acontecer, para acontecer com as imprudentes lá, que até estavam lá no meio das prudentes, mas estavam despreparadas, estavam vazias espiritualmente. E aí, ficaram batendo na porta, mas a porta já havia se fechado. Então, vamos vigiar, porque não sabemos o dia nem a hora que o nosso mestre vai cumprir com a sua promessa de levar a sua igreja em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus, glória a Deus. Você vai ficar com essa mensagem, feche a sua Bíblia e nós vamos orar em nome de Jesus. Se coloque de pé, amados. Fico a imaginar o dia em que o meu